Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques desta edição. Jogado sobre quadras de cimento, o hóquei de linha ganha adeptos na região do Alto Tietê. Escola de Artes, formada por Associação de Moradores, fornece cursos gratuitos para a comunidade mogiana. Universidade de Mogi das Cruzes desenvolve projeto social de inclusão para a comunidade por meio de esporte e cultura. Saúde. Você sabia que beber pouca água pode ocasionar doenças? Prefeitura de Mogi das Cruzes promove tratamento para dependentes químicos. Com ano ruim para o trabalhador brasileiro, especialistas fazem projeções para 2017. E você vai conhecer também a história do skatista Sandro Testinha, fundador de um projeto social que usa o skate para ajudar crianças carentes. É agora no UMC Repórter. Jogado sobre quadras de cimento, o hóquei em linha é o tipo mais praticado no Brasil. O único time da região do Alto Tietê é formado por jogadores de Mogi e Arujá e se reúne toda semana para praticar o esporte e atrair novos jogadores. Confira na reportagem de João Amorim. Um esporte com muito contato físico, adrenalina e velocidade. São marcas do hóquei em linha, uma adaptação do hóquei tradicional e presente no Brasil desde os anos 90. Na região, o Spartans Mogi é o único a praticar a modalidade. A equipe, que possui atletas de Mogi e Arujá, se encontra toda semana no bairro arujaense do Mirante para treinos que reúnem bom humor e que atraem a curiosidade de pessoas sobre este esporte, principalmente de crianças. Nós estamos localizados num bairro carente, né? E o nosso foco é o quê? Lógico, nós praticarmos nosso esporte e trazer crianças da comunidade para estar jogando com a gente, para estar tirando da rua, né? Não ser uma presa fácil para o tráfico de drogas. Então acredito eu, por ser um esporte que não é todo mundo que pratica, vai trazer bastante criança porque chama atenção, chama muita atenção da criançada. Então já temos aqui um que a gente está trazendo e agora a gente quer que a população nos abrace para estar trazendo as crianças para o nosso esporte, entendeu? É o caso de Leonardo Henrique, que com apenas 11 anos é o mais jovem do time, quando depois de acompanhar treinos da equipe, ficou interessado pelo hóquei em linha. Não dá pra explicar. Não dá medo, porque eu já tô acostumado. O Spartans Mogi reúne 30 integrantes. Os jogadores são de cidades como São Paulo, Arujá e Mogi das Cruzes. É o único time da região a praticar o hóquei inline. Há pessoas dos mais variados tipos, desde crianças até medalhistas de Pan-Americano. O ambiente é leve e descontraído, só até a hora do vale tudo. Um dos destaques do time é Clerimar Silva, ex-atleta da seleção brasileira de hóquei na grama e medalhista de bronze no Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá. Para ele, o que impede o hóquei ser mais popular no país é o alto preço dos equipamentos, principalmente por eles serem feitos no exterior. O equipamento é muito caro, e a verdade é essa. Popular até que muitas pessoas querem jogar, querem tá jogando, mas o equipamento, o mais difícil é o equipamento. Teria que ser alguma empresa fazer o equipamento compatível aos Estados Unidos para poder estar jogando, para poder o pessoal se interessar e comprar e ter valores. Não bastasse os equipamentos caros, outra barreira é a estrutura precária que os atletas têm que enfrentar, como a pouca quantidade de quadras adequadas, como explica o jogador Jonathan Santos. A gente encontra dificuldade principalmente em infraestrutura, que nem aqui, é uma quadra poliesportiva que a gente adaptou para poder jogar o nosso esporte. Não está nas medidas adequadas. A quadra de hóquei ela tem uma curva nos seus cantos para que torne o jogo mais dinâmico, mais rápido. E aqui é difícil a gente encontrar uma quadra que tenha toda essa estrutura para o nosso esporte. O jogo é formado por 2 times de 4 jogadores de linha e um goleiro. O objetivo é muito simples: mandar um disco para o fundo da meta adversária. Quem fizer mais pontos ganha o jogo, assim como no futebol. Os equipamentos de um praticante de hóquei na linha não são muito diferentes dos que praticam hóquei no gelo, a não ser pelos patins, por motivos óbvios, e que se juntam com o taco, as canelheiras,
o capacete e as luvas, que são fundamentais para um jogador. E quem pretende praticar hóquei, seja na linha ou no gelo, deve ter muita coragem e muito pique para encarar um esporte com força e muita agilidade. O assunto é saúde. Tem muita gente que, mesmo sentindo sede, se esquece ou deixa de beber água. De acordo com especialistas, além de desidratação, a falta de água no organismo pode ser responsável pelo surgimento de muitas doenças. Acompanhe na reportagem de Cauê Martinelli. Usada para diversos fins, como diversão, realização de atividades domésticas e higiene pessoal, a água fica esquecida quando o assunto é hidratação. Apesar de ser um líquido fundamental para a nossa existência, nem todo mundo parece se lembrar de beber água regularmente. Eu bebo água com pouca frequência. Não, geralmente não costumo beber água com frequência. Eu bebo água no máximo assim, uns 2 copos por dia. É difícil, como a gente trabalha em lugar fechado, a gente fica com pouca sede, né? E quando eu lembro, tomo um pouquinho de água. De acordo com essa nutricionista, beber água todos os dias está diretamente ligado a vários fatores fisiológicos. São fatores envolvidos com o sistema nervoso, por exemplo, a questão da cognição, ou seja, a capacidade que a gente tem de se manter pensante, né? Também fatores gastrointestinais, tá? Função intestinal principalmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que cada pessoa deva tomar pelo menos 2 litros de água por dia, quantidade suficiente para manter o corpo hidratado e saudável. No entanto, beber água demais pode causar danos à nossa saúde, como, por exemplo, aumentar a pressão arterial. Esse aumento de líquido vai diluir o nosso plasma. Se você tem uma função renal normal, não há problema, mas você dilui muito o plasma, ou seja, o sangue. Quando você dilui muito o sangue, você também pode comprometer a tua pressão arterial. Mas será que podemos substituir um copo de água por frutas como o melão, a melancia, ou até mesmo bebidas como o refrigerante, o chá e sucos naturais? Eu costumo tomar suco, tomar chá, é muito comum. Eu faço substituição às vezes por refrigerante. Não adianta você querer aumentar o teu consumo de água tomando refrigerante, nem outros conteúdos líquidos que tenham conservantes, sódio em excesso, carboidrato ou qualquer outro macronutriente que possa agregar valor energético. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. Além disso, o Ministério da Saúde afirma que a cada 36 horas, um jovem brasileiro morre de intoxicação aguda por álcool ou outra complicação decorrente do consumo exagerado de bebida alcoólica. Eu pude conferir de perto o trabalho que a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza para ajudar no tratamento dessas pessoas. Confira. Uma das principais demandas na área da saúde em Mogi das Cruzes é uma clínica específica para o atendimento de dependentes químicos. Aqui, a Prefeitura oferece esse atendimento através do Ambulatório de Saúde Mental, no Parque Monte Líbano. Apesar de não ser específico para esses casos, o ambulatório realiza também o acompanhamento desses pacientes. O tratamento de dependentes químicos sempre é iniciado após uma avaliação com uma equipe de assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos, que poderão indicar o melhor tipo de tratamento. Num primeiro momento, é fundamental que, primeiro, que o profissional de saúde que for atender essa pessoa, que ela compreenda o contexto em que essa pessoa está inserida. Então, que droga essa pessoa está usando, que tipo de uso essa pessoa está fazendo. Então, a gente está falando de um nível de dependência. Mas que dependência é essa? Porque cada droga ela tem um efeito diferente no organismo e ela acaba desenvolvendo um conjunto de comportamentos e danos diferentes. Então, tem drogas que são perturbadoras, tem drogas que são depressoras, tem drogas que são estimulantes, e isso, obviamente, vai acabar influenciando o comportamento desse indivíduo no contexto em que ele está inserido. E é fundamental que a gente pense numa terapêutica em conjunto com esse paciente. Eu, enquanto profissional de saúde, eu não posso decidir por ele. É preciso contar com a participação dele. Se esse paciente não cooperar com o plano que foi traçado para ele, com o projeto terapêutico singular que foi construído para ele, provavelmente esse projeto não vai dar certo. Então é fundamental que se sensibilize, que se trabalhe esse paciente para que ele coopere com a proposta de atendimento, com a proposta de tratamento que vai ser oferecida para ele. A Universidade Federal de São Paulo estima que mais de 28 milhões de brasileiros têm algum familiar que é dependente químico. Ainda, segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde, a cada 36 horas, um brasileiro morre por intoxicação ou consumo exagerado de bebida alcoólica. Segundo Flávio, o tratamento é necessário porque afeta não somente o usuário, mas também sua família. Por isso, o atendimento gratuito para esses casos é tão importante. Nós tratamos a dependência química como um processo de adoecimento, né? Então, a família acaba adoecendo. Então, por exemplo, um familiar que é dependente químico, ele sai para a rua,
os pais ficam preocupados, os irmãos ficam preocupados, a quebra de confiança, né? Dependendo do nível de comprometimento, já começam a criar conflitos dentro do núcleo familiar. Então esses conflitos eles precisam ser trabalhados. Então nesse sentido é fundamental que se trabalhe também a família. Se esses conflitos anteriores não forem trabalhados, ele vai voltar para o ambiente que ele tinha antes. Então isso vai acabar prejudicando o tratamento que ele fez, que pode acabar se perdendo. Então trabalhar a família é fundamental, não só para o sucesso do tratamento com o dependente, mas também para restabelecimento do vínculo, para que a família consiga lidar com as suas próprias questões. O Centro de Atenção Psicossocial, voltado para dependentes de álcool e drogas, está sendo construído na Vila São Francisco, em Mogi das Cruzes, e deve ser inaugurado até o fim de 2016. Nosso telejornal faz um rápido intervalo, mas voltamos logo. Até já! Estamos de volta com o UMC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UMC. Universidade de Mogi das Cruzes realiza projeto social de inclusão pelo esporte e cultura. A repórter Thaís Serpa mostra pra gente. Em parceria com a Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa, a UMC promove o projeto social de inclusão pelo esporte e cultura, que fornece atividades físicas para crianças e jovens em situação de exclusão social, e atende também a um grupo da melhor idade. O projeto atende a um total de 350 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Luiz Henrique Perucci é o coordenador do curso de Educação Física e coordenador pedagógico do projeto. Ele fala sobre a importância da iniciativa para a universidade e para os alunos. A universidade é super importante porque a função da universidade é dar algo de volta para a comunidade. E também para os alunos que participam, porque eles colocam em prática o que eles aprendem na teoria. Isso completa esse papel da universidade dentro da cidade, né? Dando de volta para a comunidade algo, promovendo um bem-estar da comunidade, além da educação dos alunos. Entre as atividades destinadas à melhor idade estão a zumba, caminhada, atividades de academia e hidroginástica. Estes exercícios são voltados aos idosos, mas abre algumas exceções para que o público mais jovem também possa desfrutar da iniciativa. Maria do Socorro, de 57 anos, participa do projeto há 1 ano e conta com o projeto não se trata apenas de uma prática de exercícios. Eu gosto do projeto, faz bem, né? É um entrosamento com os amigos, com as crianças também participam, então pra gente é um momento família, vem a família toda pra cá. Muitas pessoas participam das atividades por orientação médica. Esse é o caso de Sergina Aparecida, que participa do projeto há 3 anos. Olha, eu tenho problema de saúde, né, e tem me ajudado bastante, né, porque onde eu moro em Guararema, né, e lá não tem assim, tem mais particular, né, e eu descobri aqui no projeto gratuito, né, eu fiz inscrição e depois de 6 meses eu fui chamada e estou gostando bastante. Todas as manhãs de sábado, o Centro Esportivo da UMC abre as portas para a comunidade. Com monitoria dos alunos de Educação Física da universidade, as pessoas podem praticar diversas atividades. Johnny Yokio é um dos monitores das atividades e explica como funcionam as aulas. A gente tenta dividir meio módulo na área de aeróbica, né? Então ginástica em geral, aulas de zumba, alongamento, step, aulas de body combat, lutas em geral, e a outra metade aqui na hidroginástica. Deise Domingos também monitora o projeto e trabalha diretamente com o grupo da melhor idade e conta como é essa experiência.
É uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente tem um retorno muito bom deles, a gente vê o progresso de cada uma delas. As atividades do Projeto Social Inclusão pelo Esporte e Cultura acontecem todos os sábados no Centro Esportivo da Universidade de Mogi das Cruzes, localizado na rua Delfino Gregório, no bairro Mogilá, em Mogi das Cruzes. Para mais informações, ligue 4798-7000 ou 4799-5233. Quem também está oferecendo cursos gratuitos em Mogi das Cruzes é uma escola de artes fundada pela Associação de Moradores do bairro César de Souza. Os cursos vão desde teatro, canto, até dança para jovens de toda a cidade. Veja na reportagem de Gustavo Pereira. Fundada em 1995 e com caráter assistencial, a Associação de Bairro do Jardim Juliana, Vila Paulista e Vila Nova Suíça, localizada no distrito de César de Souza, oferece cursos gratuitos para a comunidade. Sebastião é um dos fundadores do projeto e fala como essa iniciativa tem beneficiado a comunidade. Então, a distribuição do leite começou na minha casa, né? Durante um ano a gente fez a distribuição lá, aí depois a gente veio para cá, continuou distribuindo o leite. Depois de alguns meses algum ano veio a dança de rua, aí logo em seguida veio a sopa. A associação, a JPS, hoje ela enfrenta que nós tiramos bastante criança da rua, né? Nós temos esse projeto aí que é para a ajuda da comunidade. É um trabalho que a gente faz na comunidade, né? Que é para tirar as crianças da rua, para dar um suporte, o pai e a mãe. De associação de bairro à Escola de Artes, hoje o espaço oferece aulas de balé, teatro, violão e circo e ainda conta com uma biblioteca para locação de livros. A associação era muito voltada para o assistencialismo, né? Então, distribuição de sopa, de leite, né? E aí nós tentamos trazer a questão educacional e a questão cultural, né? E aos poucos a gente trouxe um projeto da prefeitura, que era um projeto socioeducativo, né? O projeto A Gente Jovem. A partir desse projeto, o projeto foi embora, terminou o tempo dele, e nós continuamos trabalhando com os alunos que não queriam ir embora da associação. Então, meio que eles nos obrigaram a trazer atividades, né? E começou com dança de rua. A dança de rua, a gente precisava de um professor de teatro para dar uma postura para esses alunos. Aí depois nós precisamos de um professor de balé para dar um refinamento nos movimentos deles. E assim foi vindo as oficinas. Os alunos meio que foram provocando isso. Segundo a coordenadora Rita Bonfim, a associação atende cerca de 250 alunos de segunda a sábado. Aluno há 7 anos, João Pedro conta que não pretende seguir carreira na área artística. Antes do teatro, eu era uma pessoa muito tímida, não conseguia me relacionar direito com as pessoas, né? E hoje em dia isso já reflete muito bem no que eu consigo fazer hoje. Já consigo, apresentações, etc., para trabalhos e tudo mais. No início, o projeto era voltado para o Conjunto Jefferson. Hoje, Rita explica que a Escola de Artes se reflete na cidade, atraindo jovens de toda a região em busca de cultura. Não é um projeto destinado a pessoas carentes. A nossa carência, a gente entende, é cultural. Então é um projeto que é destinado à cidade. E a cidade tem vindo para cá, sabe? Tem vindo crianças do outro lado da cidade. Já veio aluno aqui de Poá, de Suzano, Jundiapeba, Brás Cubas, Botujuru. Então não é só mais César, né? E atinge desse modo, assim. Eu acho que a vinda dessas pessoas para cá denunciam que a cidade não tem projeto cultural, não tem nada que incentive a cultura, a prática da cultura, ao trabalho com a cultura, a formação cultural. De aluno a professor de circo na Escola de Artes, Matheus conheceu o espaço por meio de um amigo e desde então estuda arte. Quando eu passei a frequentar aqui, comecei a pensar mais no que eu queria ser como profissional, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que estudar para chegar a algum objetivo da minha vida. E aqui me ajudou em todas as maneiras possíveis, né? Me ajudou a ter mais informações, capacitação, mais informações sobre cultura. Para os interessados, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas por telefone. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até agosto de 2016, o número de brasileiros sem emprego era de 12 milhões. A repórter Jéssica Gidorini conversou com especialistas para ver se esse cenário pode mudar em 2017. O cenário encontrado por quem procura trabalho é esse. Muita gente desempregada para pouca vaga disponibilizada pelo mercado. O mercado em si mostra como é que está a questão econômica, como é que está o desemprego. Muitas empresas acabaram demitindo.
né? Isso acabou aumentando ainda mais a vinda de pessoas até nós. Vem 200 pessoas por dia, né? Ao longo de 20 dias úteis vai dar quanto isso? E a realidade dessas pessoas é a mesma de milhões de brasileiros. O desemprego no Brasil chegou a 11,8% no terceiro trimestre de 2016, maior índice da série histórica medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até agosto de 2016, cerca de 12 milhões de brasileiros estavam desempregados. No mesmo período de 2015, eram quase 9 milhões. E em meio a tanta gente sem emprego, estão jovens, idosos e até chefes de família. É o caso de João Pedro de Souza, de 28 anos. João é casado e pai de uma menina, a Vitória, de 1 ano. Atualmente não está empregado e, para driblar a falta de renda fixa, procura oportunidades de trabalho temporário, os chamados bicos. Eu procuro um emprego fixo, mas não consigo. Enquanto isso, eu vou me segurando nos freelancers, né? Os bicos, como dizem por aí. E eu estou fazendo bico em algumas casas noturnas atualmente com o garçom e barman. É complicado porque eu trabalho só os finais de semana, às vezes sexta, sábado e domingo, às vezes só sábado. Então, não é uma renda fixa, é uma renda que é variável. Tem vezes que eu ganho mais, tem vezes que eu ganho menos. E assim, digamos, não dá para você fazer um cálculo mensal exato do que você vai ganhar, do que você vai gastar. Então acaba sempre faltando alguma coisa no fim do mês ou no meio do mês. A demanda está muito pequena para a quantidade de mão de obra que existe. E, infelizmente, para certas áreas eles pedem a experiência. Só que a experiência que eles querem tem que ser com carteira registrada. Para pessoas como eu, que trabalham na maioria das vezes como freelancer, você não tem esse registro em carteira. Então, sem o registro em carteira, fica difícil você comprovar que você tem experiência na área, mesmo você já tendo trabalhado nela por muito tempo, por muitas vezes, mesmo que você saiba fazer. A boa notícia para o João e para os milhões de desempregados é que a previsão dos especialistas é que 2017 apresente melhora no mercado de trabalho. O motivo de desemprego desse ano, né, não é só desse ano, ele veio em decorrência dos fatores anteriores, né? Em 2008 nós tivemos uma crise pesada no mundo todo. O Brasil respondeu bem com relação a isso. E economicamente e politicamente ele estava vindo bem. Só que depois, com esse novo governo, a gente teve estabilidade política, né, e obviamente estabilidade econômica também, que foi totalmente atrapalhada aí, e fez com que a gente tivesse aí gastos enormes do governo. Hoje a gente tem um superávit primário aí muito maior do que a arrecadação, né, se gasta muito mais do que se arrecada. E se perdeu muito a confiança no mercado. E a economia é confiança. Para o ano que vem, se Deus quiser, né, a gente vai ter uma melhora, porque esse quadro político, essa estabilidade já está bem mais controlada, né? Essa equipe econômica que foi definida pelo novo presidente, né, que agora ele é definitivo, né, é uma equipe respeitada no mundo todo. Tanto é que hoje mesmo o FMI afirmou que acredita, né, que o Brasil vai crescer 0,5% do ano que vem. Para quem teve um déficit de 3,8% do ano passado, e esse ano também esperado um déficit muito por essa casa aí de 3,5% por aí, 0,5% já começamos a andar novamente. E para 2018, acho que os 3% seria assim, um crescimento ótimo. Então, a gente vai crescer sim, com certeza a gente vai crescer. Enquanto este ano, tomado pela onda de desemprego, não acaba, resta aos brasileiros tentar ser notado pelas empresas através do currículo. Nossa próxima reportagem traz a história do skatista Sandro Testinha. Por meio do esporte, ele realiza um trabalho de formação cultural, educacional e principalmente de inclusão para crianças carentes. Confira. É nessa quadra abandonada em Poá que Sandro Soares, ou melhor, Sandro Testinha, como prefere ser chamado, dá vida à ONG social Skate. Ao lado de sua esposa, Leila Vieira, mostra para crianças e jovens carentes de Poá, através das manobras em cima do skate, que há um futuro bom os esperando. De 2000 a 2010, eu fui ser voluntário, depois contratado, né, para levar o skate como ferramenta de inclusão social nas unidades da Fundação Casa. E foi um aprendizado, uma experiência assim, que eu digo que foi a minha universidade, minha pós-graduação, meu MBA, foi fazer esse trabalho durante 10 anos. Quando eu terminei esse trabalho que encerraram com ele, eu fiquei meio depressivo. Eu falei, agora como é que a gente vai fazer para interferir na vida daquela molecada? Eu não trabalho mais lá, né? E aí foi que, junto da Leila, a ideia de falar, vamos pôr uma rampa de skate na rua para as crianças brincar. E aí meus filhos começaram a brincar na rua de casa. E aí foi juntando criança. E com o passar de umas 2, 3 semanas, a Leila falou, vamos cadastrar essa criançada, né? Vamos saber quem é que tá vindo aqui, fazer uma lista de chamada, vai virar uma aula de skate. Né? E ela, por ser pedagoga formada, ela já pensou, é importante também saber da vida escolar dessas crianças.
Vamos tentar saber se eles estudam, como que eles estudam, onde eles estudam, se eles estão indo bem com esses estudos, vamos tentar colaborar com eles nisso. As aulas acontecem aos sábados de manhã e aqui o foco é ensinar o que Sandro sabe de melhor. Como andar de skate, cair e principalmente se levantar. Tenho hoje 38 anos de idade, há 25 anos eu ando com skate e há 16 anos eu atuo em ações sociais com skate. Há 25 anos atrás o skate entrou na minha vida como um brinquedo, ganhei um brinquedo de Natal que virou um hobby, né? E a coisa vai ficando mais séria até virar um estilo de vida, a prática esportiva, né? De ser um competidor de skate, de andar de skate em vários lugares do Brasil, né? Para competir. Não é que tem criança que já faz manobra de adulto? Olha praticamente. O olho é. Vai. Quer que eu vá? Não é assim, eu sei. Faz aí, Ana. E não são só as crianças que são atraídas pelo caminho das rodinhas. Aqui também participam jovens e adultos. Hoje tem até um catador de reciclagem aqui, né? O pessoal chama de catador de papelão na rua, que achou um skate e veio pedir para participar da atividade. Então, é uma pessoa que muitas vezes não tem uma perspectiva de estar na rua, estar morando na rua, pegando material reciclável e tá aqui, tá feliz, tá dando risada. Sandro Testinha e Leila criaram a ONG Social Skate em 2012 e desses anos para cá conseguiram transformar a vida de 350 crianças aqui de Poá. Agora, o objetivo é conquistar um lugar próprio. Ter um espaço próprio para que a gente possa atender de forma maior a comunidade, atender o pai dessas crianças. No caso, um galpão, onde tem oficina de skate, onde tem lá uma cooperativa de costura, que a gente ganhou bastante máquinas numa empresa, para a gente montar uma cooperativa para as mães, que as crianças tenham acesso ao computador e que eles possam estar no lugar. Eu chamo até, ele fala que é um café filosófico, onde eles podem fazer um monte de coisas no centro cultural e estar se divertindo com a gente. Quanto mais tempo eles passar conosco, eu tenho certeza que mais nós temos a oferecer. Sandro e Leila continuam a caminhada, ou melhor, a remada por novos horizontes para a ONG. E as crianças continuam desenvolvendo o amor pelo skate e pela família que conseguiram através dele. O que era um trabalho virou uma grande família, virou uma missão e a gente sabe da importância que esse trabalho tem para nós. Então, quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Então, para nós é incrível e a gente não se imagina sem fazer isso. Eu acho que todos os dias que tiver energia, que tiver coragem, que tiver um sorriso deles para nós, a gente vai continuar fazendo. Fazer o bem faz um bem danado para quem faz o bem. E esta edição do UMC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/UMC Repórter. Até a próxima. Até!